Com esta apresentação, a responsabilidade até sobe. Meu Deus, não sou tudo aquilo. Sou apenas filha do Deus Altíssimo. Amém? Onde estão aí as mulheres da Unânimes de Setúbal? Obrigada por terem vindo. Obrigada por estarem aqui connosco nesta tarde. Geralmente nós, no mês de maio, que é quando fazemos a conferência do M3, não fazemos nenhum evento na nossa igreja para mulheres e mobilizamos as mulheres a virem aqui ao M3, porque realmente é uma conferência que tanto edifica, não é? Nós já estamos tão edificados hoje. Quem é que aqui está edificado desde manhã? Desde a palavra da pastora Lívia, a palavra da pastora Karine, de todos os louvores, toda a dança, tudo o que foi aqui passado, nós somos muito gratos ao nosso Deus por realmente ter proporcionado o M3, ter colocado no coração da pastora Karine este grande ministério que reúne pastoras de várias igrejas, independentemente da doutrina, independentemente daquilo que cada uma segue, nós nos juntamos aqui para edificar mulheres. Assim está melhor, que assim eu já vejo os vossos rostos. E então é nesse seguimento que nós nos encontramos aqui desde já. Muito obrigada a todas vocês, que hoje certamente teriam muitas coisas para fazer, muitos afazeres, muitas coisas para tratar da casa, dos filhos, mas disponibilizaram este tempo para estar aqui connosco e permitiram que Deus viesse verdadeiramente, mais uma vez, edificar a vossa vida. Porque às vezes nós podemos pensar, e certamente outras mulheres que não estão aqui, nossas irmãs na fé, das nossas várias comunidades que estão aqui representadas, elas devem ter pensado, eu já não preciso, eu já tenho domingo, já tenho habitualmente a minha rotina feita e não há nada mais que eu tenha que aprender. Mas eu quero te dizer uma coisa, realmente tu escolheste a melhor parte, porque a melhor parte é esta, em que nós nos damos a todo o tempo aprender, a todo o tempo edificarmos a nossa carne, a todo o tempo podermos realmente fazer valer o nosso espírito, aquele que realmente habita em nós. Então nós precisamos de ser cultivadas. Diariamente nós precisamos de aprender, diariamente nós precisamos de realmente ouvir da palavra de Deus. Então eu quero vos dizer obrigada por estarem aqui. Eu sei que vocês não vão sair daqui da mesma forma como entraram. Certamente vocês vão sair daqui mais ricas, mais edificadas, certamente com mais força, mais fé, mais ousadia, tendo em conta aquilo que Deus veio fazer aqui neste sábado. Amém? Então, nós podemos dizer que o nosso Deus, Ele é grande, certo? O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele também é poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. Ele não mente, Ele também não manipula. Ele é sublime, Ele é leal, Ele é bondoso. O nosso Deus, Ele também é misericordioso. E Ele é redentor. E independentemente que Ele tivesse tudo Ele tinha em suas mãos. Nosso Deus, Ele entregou o seu Filho, Jesus, para que eu e vocês estivéssemos hoje aqui. Este é o nosso Deus. Amém? Então nesta tarde, nós devemos celebrar a vida com alegria. Amém? Nós devemos celebrar a vida com júbilo, com ação de graças, manifestando em todos os momentos a gratidão de Deus ao Deus eterno. Nós devemos de celebrar a Deus com temor, com reverência da palavra. E é nesse sentido que eu te peço para teres uns minutinhos de atenção acerca daquilo que o nosso Deus vem falar contigo agora, hoje, neste momento. Amém? O tema que Deus deu a esta conferência foi sobre avivamento. Pastora Lívia falou sobre avivamento, pastora Karine falou sobre avivamento e cabe-me a mim também falar sobre avivamento. E Deus trouxe ao meu coração um texto muito especial para falar sobre avivamento. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no capítulo 2, no versículo 12 ao 17 e vamos ler esse texto, seguido depois do capítulo 2, do versículo 28 e 29. Amém? Joel, desculpem, disse tudo menos o livro, não é? Então, o livro é Joel e o capítulo é o número 2. Um tempinho aí para vocês abrirem. E não voltem a fechar a Bíblia porque nós vamos esmiuçar
aquilo que o profeta Joel falou e aquilo de tão importante serve para nós colocarmos em prática nos dias de hoje. Porque a palavra ela é viva e eficaz e ela se renova a todo o tempo. Então é a palavra de Deus a palavra que Deus trouxe à nossa vida hoje, para ser falada hoje aqui. E diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beniguidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prolongai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Orem o quê? Dizendo o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao pobre para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Joel 28, 29 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até aqui a palavra do Senhor, que tu possas fechar os teus olhos e que possamos orar. Pai Santo e amado, ó Deus, em primeiro lugar nós te damos graças por mais um dia de vida que tu nos destes nesta terra. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por podermos estar aqui a escutar da tua palavra, aquela que vai edificar o nosso espírito, corrigir, ó Deus, os nossos comportamentos. Então, nesta tarde, nós te pedimos que a palavra que seja ministrada aqui, ela seja lâmpada para os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho, que ela seja viva e eficaz, mais afiada que a espada de 2 gumes, que ela penetre ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e que ela julgue os pensamentos e as intenções do nosso coração. Que possamos guardar a tua palavra para nós não pecarmos contra ti. Que nesta tarde possamos ser praticantes e não só ouvintes da tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Já foi dito aqui pela pastora Karine que aquilo que todos nós precisamos é que haja um avivamento. Foi dito também pela pastora Karine que aquilo que todos nós já sabíamos e foi referido para que possas guardar no teu coração, que há uma promessa para mim e para ti. Há uma promessa que tu e eu somos chamados para edificar a igreja dele na terra. Ele não vai enviar os anjos, ele vai enviar eu e você para podermos nós cumprir o nosso propósito, a nossa missão nessa terra. E sobre a nossa vida nós temos uma promessa também, como foi falado aqui. Qual é a promessa? Foi há 2 horas. Promessa que as portas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra mim nem contra si. Certo? Então aquilo que nós precisamos e que todos nós queremos viver é experimentar um verdadeiro e um genuíno avivamento. É ou não é? Todos nós queremos viver isso. Todos nós, foi também citado aqui nome de grandes homens que foram realmente aqueles homens que impulsionaram, a quem Deus usou grandemente para trazer avivamento. Então todos nós de alguma forma sonhamos ser avivamento. Certo? Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Nós não podemos produzir esse avivamento. Não, pastora, não. Esse avivamento você não pode produzi-lo. E nós também não conseguimos administrar esse avivamento. Mas há uma coisa que nós podemos fazer.
eu e você, que é preparar o caminho para esse avivamento. Essa é a nossa responsabilidade, a minha e a sua. Nós preparamos o caminho para esse avivamento. Então nós não nos podemos conformar com uma vida rasa, medíocre. Nós não nos podemos conformar com uma vida pobre espiritualmente. Sabem porquê? Porque Deus tem coisas insondáveis para nós. Então nós não podemos ser mulheres inconformadas ou conformadas com o nível já está bom. Não está, eu quero mais de Deus. Eu não sei quantos anos tu tens de vida cristã. Eu não sei das experiências que tu tens vivido, que Deus tem te permitido viver com Ele. Eu não sei do que é que tu viveste de sobrenatural na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Se até aqui já viveste muito, Deus tem muito mais para tu viveres. Deus tem muito mais para tu viveres. Nós não podemos viver mergulhados numa vida árida, quando Deus tem para nós uma vida abundante. Deus não tem para ti um Deus distante. Deus tem para ti um Deus presente, um Deus íntimo, um Deus que te olha nos olhos, um Deus que te carrega no colo, um Deus que é sentido e palpável no centro do nosso coração. É isso que Deus tem para ti. Então nós não podemos contentar-nos apenas com gotas, quando Deus promete que irá fluir de nós rios de água viva. São rios de água viva que Deus tem para mim e para ti, para a tua vida. Rios de água viva que irão florescer no íntimo do teu coração. E à luz deste texto eu gostaria de levar-vos a pensar algo muito específico, mas que realmente é algo que é a essência, algo que é o culminar de tudo o resto que poderá acontecer ou não na tua vida espiritual. Algo que poderá determinar tu viveres realmente as grandezas insondáveis, maravilhas e grandezas de Deus nesta terra, ou algo que irá determinar tu não viveres. Então o texto ele nos explica de uma forma muito direta e objetiva, e aqui o profeta Joel nos faz viver aquilo que nós vivemos hoje, no tempo de hoje. Então a primeira coisa que eu te quero dizer é que avivamento começa quando eu e tu, quando nós, povo de Deus, temos consciência de a crise que abate sobre nós e a crise que se abate à nossa volta. Quando nós olhamos para o livro de Joel, antes de entrarmos no texto que foi lido, numa situação de panorama textual, o que é que nós encontramos, o que é que nós sabemos sobre o Joel? Ele relata, estava perante uma crise nacional, estavam perante um juízo de Deus sobre aquela nação. Ou seja, o inimigo, ele tinha vindo com seu poderio militar para massacrar a nação de Israel. E este era o cenário. Os campos não produziam. Realmente a seca, ela era severa. O fogo, ela era devastador. Os gafanhotos, eles devoravam tudo. O cenário era cinzento. A crise era nacional. E era um drama que atingia todo o povo de Deus. E este era o cenário sobre o qual o profeta Joel estava a falar. E no panorama atual, como é que nós, se analisarmos o mundo, se analisarmos as nações de que somos provenientes, ou a nação de que estamos neste momento, Portugal, independente das condições económicas de cada nação, nós todos podemos declarar que existe no mundo inteiro uma crise moral, uma crise espiritual. Existe no mundo inteiro uma afronta, um escárnio contra Deus. Os valores foram invertidos. A justiça, ela foi realmente denegrida. A moral, ela foi arrastada para a lama. E o mundo, ele está rendido ao quê? Ao pecado e à miséria. Este é o cenário atual. Então, nós entendemos que realmente o mundo vive uma debilidade. Eles estão a viver um deserto espiritual. Mas sabem, a palavra de Deus, ela continua a ser infalível, inerrante, santa, transformadora e carregada de verdade e unção. E nós vemos tantos cristãos, eles não buscam verdadeiramente de Deus, eles buscam verdadeiramente as bênçãos que Deus pode trazer à sua vida.
Nós vimos muitos cristãos religiosos que buscam o misticismo, apenas as bênçãos de Deus. Eles trocam Deus por qualquer coisa e eles estão mergulhados numa espiritualidade completamente fora dos padrões divinos. Irmãos que estão a viver um cristianismo morto. Irmãos que se dizem cristãos, mas eles são áridos. São secos como a madeira. Eles são áridos como o deserto. Eles vivem sem entusiasmo. Quantos de vocês conhecem amigos cristãos, pessoas em Cristo, que elas vivem sem brilho nos olhos, sem entusiasmo, sem alegria, sem emoção, sem força? Então elas vivem fora dos padrões de Deus, porque Deus não quer dizer que nós não tenhamos um momento em que nós vivemos isso. E todos nós passamos por um momento de luto, de tristeza, de angústia, mas o que não é certo é você viver nesse estado. O que não é certo é você constantemente não brilhar em si o brilho do Espírito Santo. Algumas coisas estão mal quando nós não conseguimos refletir à nossa volta que verdadeiramente nós somos dotados de um Espírito que nos diferencia de tudo o resto. E nós temos que nos interrogar e temos que pensar sobre isso. Sem fogo no coração, sem fervor espiritual. E sabem, perante tudo isto, aquilo que nós precisamos de fazer é uma análise ao nosso coração. E nós podemos questionar e pensar assim: porque é que Deus reteve as chuvas sobre nós? Porque é que a chuva do seu avivamento está retida sobre nós? Não é porque os céus estejam indiferentes. Não é porque a mão de Deus não continua esticada. Não é porque a mão de Deus não continua esticada. Não é porque os ouvidos de Deus eles já não ouvem. Não é porque Deus não se interessa em viver um avivamento, que a sua igreja viva verdadeiramente um avivamento. Não, nós temos que entender verdadeiramente a razão de essas chuvas de avivamento estarem retidas. E realmente existe um obstáculo no caminho. Existe, pastora? Sim. Qual é? Existe uma barreira entre verdadeiramente as chuvas e a terra. Há certamente um obstáculo. E vocês querem saber qual é? É o pecado. O pecado nos separa da presença do Espírito Santo. E nós temos que refletir nesta tarde sobre isso. Se queres verdadeiramente viver o avivamento, tens que verdadeiramente viver uma vida fora do pecado. Eu não tenho tempo para esmiuçar aqui o que é pecado e o que é que não é. Aquilo que eu te peço é que o Espírito Santo, que esta conferência possa continuar quando saís daquelas portas lá para fora. Que esta conferência possa ser tão impactante tudo aquilo que Deus fez aqui neste lugar e vai fazer. Que tu possas ir para a tua casa, tu possas refletir e possas dizer assim: Deus, eu não quero ser mais aquela mulher agarrada ao pecado. Aquela mulher que a toda a hora murmura. Aquela mulher que a toda a hora aos seus olhos veem uma coisa, mas o seu coração sente outra. Aquela mulher que a toda a hora escarnece sobre os irmãos, sobre a igreja, sobre o A, sobre o B, sobre os filhos, sobre o marido, sobre tudo. Tudo isso é pecado. Então aquilo que nos separa verdadeiramente dessas chuvas de Deus que estão retidas sobre a minha vida, sobre a tua vida, muitas vezes é o pecado. Porque tu podes não viver um verdadeiro avivamento, mas há muita gente nos dias de hoje, como foi dito aqui a pastora Karine, que vive verdadeiramente um avivamento. Há muita gente a viver o avivamento de Deus. Muita gente. E se a gente verdadeiramente não vive o avivamento de Deus, é porque há um pecado que nos separa isso. Mas o texto também nos diz, a mensagem de Joel nos refere que o avivamento começa como? Ele refere de volta para Deus. E que volta? Qual é o processo dessa volta? Verso 12, leia aí: convertei-vos a mim. Nós temos muita religiosidade e quando o texto fala sobre converter, não é converter a uma igreja, não é converter a uma instituição religiosa, não é converter a uma doutrina por melhor que ela seja, é uma conversão pessoal. Houve uma conversão pessoal. Aquilo que o homem não vê, aquilo que o teu pastor não sabe, aquilo que o teu líder nunca ouviu, aquela pessoa que nem o teu marido conhece, mas tu conheces, que vive dentro de ti.
É isto que nesta tarde o Senhor está aqui, está a falar contigo. É essa conversão pessoal. Ele quer-te verdadeiramente levar à grandeza de viveres aquilo que nunca viveste, a verdadeira santidade. Mas para isto tens que remover o pecado que está em ti. E não vou ser eu aqui que vou te dizer, eu nem te conheço. E às vezes aqueles que conheço não sei o pecado. Porque nós mulheres somos especialistas em esconder pecado. A gente consegue realmente estar a viver a maior desilusão da vida, mas meter o melhor sorriso. É ou não é? Nós conseguimos discutir com o marido, bate alguém à porta e a gente sorri com uma grande alegria. O marido mostra que teve uma discussão, mas nós não mostramos. Nós somos especialistas nisso. E da mesma forma que somos especialistas em usar coisas boas, também somos especialistas em usar coisas más. Então é uma volta pessoal, é uma volta de conversão pessoal, é uma volta de relacionamento pessoal, é uma volta de intimidade pessoal, é uma volta de deleitarmos em Deus, é uma volta de Deus ser verdadeiramente o centro da nossa conversa, o centro dos nossos sonhos, o centro da nossa rotina, o centro dos nossos projetos. Se eu te perguntar aqui nesta tarde, quais têm sido as conversas da tua mesa, com a tua família, com os teus filhos? Quais têm sido as conversas na mesa com os teus colegas de trabalho, com as tuas colegas de trabalho? Qual tem sido a conversa na mesa com os teus irmãos? Nos teus passeios? O que é que verdadeiramente, até hoje, tem verdadeiramente enchido os teus olhos e os faz brilhar? Então, o texto nos fala, o profeta Joel nos refere que essa conversão precisa de ter profundidade. Ele diz o seguinte: de todo o vosso coração. Quantas vezes nós buscamos Deus no momento de impulso emocional? Muitas vezes nós choramos, nos alegramos, é apenas tudo dentro do momento vivido. Mas muitas vezes nós choramos até quando ouvimos uma mensagem. E realmente o ambiente de culto, o confronto da palavra, aquilo nos faz deleitar naquela palavra. E nós até choramos e temos ali um momento em que realmente vivemos verdadeiramente a palavra e refletimos na nossa vida. Mas minutos depois nós saímos lá para fora, lá para o hall de entrada. O ambiente já é outro. A conversa já é outra. Não é uma busca rasa, irmãos, que Deus necessita para que você viva verdadeiramente o Evangelho. Não é uma busca superficial. O povo, ele foi alertado pelo profeta Oseias, em que disse: ó Israel, teu amor por mim cedo passa. Então nós temos que entender aquilo que diz o texto. Uma volta com diligência, uma volta com zelo e uma volta com cuidado. Então não é só voltar, é a forma como tu vais voltar. A essência está na forma como as coisas são feitas. Não é só ir lá e fazer. Como é que tu vais fazer? Qual é a verdade do teu coração? Qual é a santidade vivida? Qual é a essência? O que é que te define? Não hoje, mas amanhã. Não amanhã só, mas depois da amanhã. Não só depois da amanhã, no mês seguinte, no ano seguinte. O que é que nos define? Nós mulheres também somos especialistas em dar um passo à frente e não sei quantos atrás. Há vezes que estamos lá no auge da espiritualidade. Tudo é Deus, tudo é mover. Em todo momento nós repreendemos Satanás e vimos o inimigo. Outras vezes nós não vimos nada. Parecemos nécios. Regredimos. A minha oração tem sido: Deus, me ajuda a que verdadeiramente eu suba contigo, a minha intimidade contigo seja igual aos degraus de uma escada. Cada vez que tu sobes estás mais alto e mais perto dele. Nós temos que deixar Deus estar bem, amanhã estamos mal. Hoje está sol, vamos embora, sorrimos, trazemos as irmãs connosco, amanhã está chuva. Está cinzenta em nossa vida. Bateu à porta a desgraça. Bateu à porta a doença. Bateu à porta a dívida. Já não há Deus, aquela mulher espiritual já não existe. Deus está cansado disso. Deus quer uma mulher que esteja perseverante.
uma mulher que tenha a capacidade de ser uma mulher resiliente. Esta palavra é a palavra que eu mais peço a Deus que me defina. Resiliência. O que é uma capacidade de ser resiliente? Imagina o colchão do seu sofá, as molas do seu sofá. Quando você senta, elas vão abaixo. Mas assim que você se levanta, elas ficam lá embaixo. Fica lá um buraco. Não. Rapidamente elas se erguem. E assim temos que ser nós em Cristo Jesus. Porque se nós verdadeiramente vivemos o Evangelho de uma palavra transformadora, se tu conheces verdadeiramente aquilo que a Bíblia, sabes o que é que te define? Não é os anos de vida cristã. É a verdadeira transformação da palavra que tu permitiste que até onde, irmã, o Evangelho te transformou. É isso que nos define. Até onde o Evangelho me transformou. Convertei-vos a mim com jejuns, diz a palavra. Diz o texto que nós acabámos de ler. Convertei-me a mim, convertei a Deus com jejuns. Então é quando nós desejamos encontrar mais Deus do que alimentar a carne. É quando nós temos fome de Deus e não temos fome dos prazeres da terra. Quando nós substituímos as coisas boas da terra por aquele que é o doador de todas as coisas. É ter mais fome de Deus do que fome das coisas que nós podemos ter através de Deus. Não é fome das bênçãos, é fome da presença, daquilo que Ele é, sem gente ter nada, da sua presença, que nos preenche, que nos transforma, que nos restaura, que nos edifica, que nos fortalece. O profeta diz que essa volta tem que ser de coração, ouve o que a palavra te diz, de coração despedaçado, de coração partido, rasgado. Convertei-vos a mim com choro e com pranto, verdadeira entrega, verdadeira santidade de Deus. E nós estamos a buscar a Deus, mas muitas vezes com os olhos secos. Eu não quero que respondas, eu quero que reflitas. Há quanto tempo uma pregação não te faz chorar? Semana passada, meu esposo, que Deus usa tremendamente, e cada vez mais, e de uma forma que me tem deixado a refletir muito, porque um dia eu pedi a Deus que Deus me desse um homem que caminhasse comigo no Evangelho, que vivesse o mesmo fervor, mas eu não sabia que Deus me ia dar um homem que vive um fervor muito maior do que aquele que eu vivo. E Deus usou tremendamente para pregar uma palavra, que eu vou-vos dizer uma coisa, eu já ouvi muitas palavras, mas eu nunca tinha ouvido, até aos dias de hoje, alguém que pregasse de uma maneira tão direta e objetiva sobre o pecado. Ele usou a vida de Sansão. E ele detalhou a vida daquele homem. E em cada coisa, ele enunciou o pecado de tal forma que todas as pessoas que ouviram aquela palavra, nesse culto nós não ouvíamos muito glória a Deus, muitas palmas e muitos améns, mas eu ouvia muito, eram lágrimas. E as irmãs que estiveram aqui naquele culto, ele recebeu mensagens de irmãs que não são próximas, não são íntimas, nem são amigas de trocar mensagens, e disseram: pastor, como esta palavra é necessária para os dias de hoje, como isto transformou a minha vida, como isto transformou a vida de A e de B. E ainda hoje ele recebe mensagens e testemunhos daquela mensagem. E realmente foi algo ali vivido, que eu vivi aquilo de uma forma tão intensa, que até hoje aquela mensagem está no meu coração. E eu vos digo, posso vos dizer aqui, eu sei que tenho da parte das minhas amigas essa liberdade. Vocês procurem lá no YouTube, da Unânimes, de Setúbal. A palavra pregada, eu acho que foi o domingo passado ou o outro, foi do passado. Eu não sei bem o tema, as consequências do pecado. É uma palavra de 45 minutos, mas eu te garanto uma coisa: se aquilo não mexer com a tua vida, nada mais mexe. Irmãos, se aquela palavra não te doer e se tu não andares ali algum tempo sem pecar, então tu não tens temor a mais nada.
Porque pensa numa palavra direta, objetiva, usando a Bíblia, só a Bíblia. Em nada ele falou da vida dele. Em nada ele deu exemplo. Mas foi tão forte a palavra naquele momento que não há como não ficar impactada. Não há como não ficar realmente, como o pecado não fazer diferença, como não haver impacto na nossa vida pecaminosa. E se a gente verdadeiramente quer passar para outra margem, nós temos que deixar o pecado. Nós temos que verdadeiramente ter um coração puro. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele não habita num coração impuro. Ele habita num coração santo e santificado. Puro e lavado. Depois, a partir daí, tu podes viver todas as outras coisas. Tu podes realmente viver toda a santidade, toda a essência de Deus, toda a espiritualidade, toda a intimidade. Se tu verdadeiramente estiveres lavada do pecado, purificada pelo sangue que verteu e correu naquela cruz por mim e por ti. Então nós estamos muitas vezes com o coração duro, sem derramar uma lágrima. Precisamos de olhos abertos para poder verdadeiramente compreender a graça, para poder verdadeiramente compreender o amor, para poder verdadeiramente compreender a essência de Deus. Sabem, um dos homens que já foi citado também aqui na pregação passada, talvez uma das mentes mais brilhantes na história do avivamento, ele chama-se George Weddard. E é narrado que aquele homem em cima do seu cavalo, ele pregava e evangelizava em todas as ruas da nação onde vivia. Mas houve um dia que ele foi tomado por um gozo inefável. Ele foi tomado por uma alegria tão invisível que ele desmontou daquele cavalo, ele se agarrou no pescoço daquele cavalo e ele chorou por horas. Por horas ele se desfez em lágrimas. O seu coração foi rendido a um nível sobrenatural. A sua alma foi profundamente tocada. As suas lágrimas, elas corriam de alegria, de gozo e de prazer. E ali naquele momento, agarrado ao pescoço daquele cavalo, ele pôde compreender o quanto e maravilhosa era a graça de Deus que ele tinha alcançado. Quão grande era o amor de Deus por ele. Eu não sei se alguma vez na tua vida tu já viveste isso. Eu posso dizer-te que eu já vivi. Não tantas vezes como gostaria, mas eu já vivi. Aquela vez que o Espírito Santo vem. Às vezes nem estamos num grande evento, nem estamos diante de multidões, mas estás no íntimo do teu quarto, ali numa leitura bíblica, ali numa leitura de um livro, ali no momento devocional, e vem aquela presença do Espírito e te inunda que tu não, com palavras tu não sabes explicar. E ali tu podes sentir realmente uma presença, uma intimidade, algo que não é normal, algo que é sobrenatural. E tu não esqueces mais aquele dia. E tu só desejas vivê-lo novamente. Mas lembra-te agora, faz um refresh aí na tua mente. No dia que tu viveste isso, como é que estava a tua vida? Pastora, eu estava realmente a passar um momento difícil na vida. Eu estava realmente em luta com muitas questões. Mas há uma coisa que eu me lembro. Eu não estava em pecado. Daí o Espírito Santo me fez viver aquele gozo, aquelas lágrimas, aquela presença que tu entras numa outra dimensão. As paredes já não são mais paredes, a terra já não é mais a terra. O corpo já não pesa o mesmo. O pulsar do coração é diferente. E tu só desejas que aquela presença não saia dali. E tu não queres sair daquele lugar. E tu não queres sair daquela presença. Mas há uma coisa que eu te quero dizer. Essa presença só te vem quando a tua vida está livre do pecado. O profeta prossegue e diz, essa volta, ela tem que ser sincera. Ela diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Porquê é que é falado e porquê é que o profeta Joel nos fala isto? Esta questão das vestes. Porque dentro da espiritualidade na época israelita, quando o povo estava perante uma coisa que os chocasse, uma coisa que os indignasse, uma forma deles manifestarem a sua indignação, eles rasgavam as vestes. E esse rasgar das vestes passou a ser sinónimo de quebrantamento. Então, de repente, a espiritualidade era cênica e teatral e começou naquela altura a substituir a verdadeira espiritualidade e o verdadeiro quebrantar de coração. Então eu quero te dizer aqui, aquilo que o profeta fala aqui na palavra, é que Deus ele não quer um quebrantamento teatral que vai impressionar os homens. Aquilo que Deus espera de ti é que realmente esse quebrantamento seja genuíno, que verdadeiramente o teu coração seja rasgado por Deus. Não precisas rasgar as tuas vestes, mas o teu coração precisa de ser verdadeiramente rasgado e transformado. Com profunda, com plena e completa sinceridade de coração. O profeta mostra-nos ainda algo. Ele mostra-nos a urgência dessa volta. Então não é só fazer a volta, não é a forma como tu voltas, mas a urgência dessa volta. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo. Ainda assim porquê? Ainda assim porque a crise está a chegar. Ainda assim porque o juiz está a chegar. Ainda assim porque a nação está sobre um severo juízo. Ainda assim porque a nação vai ser devastada. Na porta da entrada do juízo, na hora H, onde o juízo vai ser derramado. Deus diz, ainda assim, agora mesmo. Olha só o que Deus diz. Ainda assim, agora mesmo, é possível reverter esse quadro. É possível mudar esse cenário terrível. É possível realmente você dizer que não ao pecado. É possível você identificar o pecado. É possível você ser revestido de autoridade, poder e glória para conseguir vencer o pecado e voltar-se para Deus. Ainda assim, é urgente que o faça. Não será amanhã. Amanhã você não sabe se cá está. Eu não sei se cá estou. Não será à espera do pregador X ou Y, do evento transformador, do evento que vai acontecer, da vigília que está para acontecer. Será urgente. Hoje, agora, hora H. Mude, deixe para viver verdadeiramente a glória, a sublime, a majestade, a misericórdia, a bondade, o amor de Cristo. E sabem, quando isso acontece, Deus suspende o castigo e derrama a sua misericórdia. Oh irmãos, se vocês soubessem, se vocês vivessem verdadeiramente, se vocês soubessem quando o povo de Deus se volta para Deus com o coração quebrantado, muita coisa na nossa vida podia ser evitada se mais vezes nós estivéssemos diante de um coração quebrantado. Um coração quebrantado não maltrata ao próximo. Um coração quebrantado, e ouve aquilo que eu te digo muito sério nesta tarde. Um coração quebrantado identifica que a maldade que está no irmão não é dele, mas aquele que se apoderou dela. Ouça, hoje em dia existem muitos irmãos chateados, zangados, divididos. Pastores, ministérios, igrejas, povo. Porque eles não conseguem ver que o problema não está na Ana, não está na Maria, não está no Joaquim, não está no Manel. O problema está no devorador, no diabo que se apoderou deles. Então nós temos que entender, nós temos que identificar, temos que ser mulheres visionárias, espirituais, detentoras e conhecedoras da palavra, para podermos identificar não só o que está no mundo natural, mas o que está no mundo espiritual. Se você não é espírito, não vive o espírito. Se você não é espírito, nunca vai alcançar as coisas soberanas e espirituais. Se você não edifica o espírito, viverá sempre uma vida rasa. Mesmo que seja dentro da igreja, será uma vida sem experimentar a glória e a majestade da presença do Deus Altíssimo. Deus suspende o juízo. Deus na sua ira lembra-se da misericórdia. Ele reverte a situação.
ao trazer o seu povo, e traz para o seu povo, depois de tudo isso, do pecado largado, depois realmente de Deus ver em nós verdadeiramente juízo, Ele na sua ira, Ele irá se lembrar da misericórdia, e aí sim Ele trará sobre a minha e a tua vida, sobre a vida de todos nós, verdadeiramente avivamento espiritual. Versículo 13. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, irmãos, o que é verdadeiramente o avivamento em mim e em ti? Nas palavras do profeta Abacuque, avivamento é Deus lembrar-se da sua misericórdia na sua ira. Ouçam, verdadeiramente avivamento é quando Deus olha para ti e Ele, em vez de se irar, Ele expande a sua misericórdia. Os nossos pecados, eles atraem a ira de Deus, ofendem a santidade de Deus. Mas quando Deus olha para um povo quebrantado, quando Deus olha para um povo sedento, então Deus diz: na minha ira vou lembrar-me da minha ira vou lembrar-me da misericórdia, vou sair como o passivo, vou abençoar, vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Esta é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Cheira surianta naraxé. Quando há verdadeiramente arrependimento, quando há uma vida consagrada, uma vida sem pecado, no momento da luta, no momento da dor, no momento da angústia, não virá a ira de Deus, mas virá a sua misericórdia. É bíblico, é aquilo que Ele diz, é a palavra de Deus. Agora vejam, isto é muito importante. O texto diz o seguinte: primeiro tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta em Sião. O que é que isto significa? Significa que o juízo precisa começar primeiro onde? Trombeta em Sião significa na casa de Deus. Então, em primeiro lugar, onde verdadeiramente o juízo precisa de começar é aqui, na casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos à espera que o mundo mude, estamos à espera que os drogados sejam libertos, estamos à espera que os alcoólicos fiquem sóbrios, que os adúlteros tenham uma vida santa, que os homens desonestos virem justos, íntegros. Estamos à espera que o governo vire um governo íntegro, um governo realmente que é justo. Estamos à espera que seja feito algo na nação, algo na sociedade. E Deus disse o seguinte: eu vou começar o processo dentro da igreja. O processo é para começar na minha casa, aqui na minha casa. É dentro de Sião que a trombeta irá ser tocada. É dentro de Sião que a trombeta irá começar a ser tocada, porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas ainda o profeta Joel diz mais. Ele diz assim: promulgai um santo jejum, prolongai uma assembleia solene, como carregai o povo, santificai a congregação. Então ninguém vai ficar de fora. Avivamento é para quem? É para o povo de Deus, é para o líder. Avivamento é para os pastores, é para os presbíteros, é para diáconos, é para líderes, é para professores. Avivamento é para toda a humanidade. Ora, xera, surianta, naraxé. Avivamento é para a criança, é para o velho, é para o adolescente, é para o jovem. Toda a humanidade está convocada ao avivamento e ninguém irá ficar de fora. Então aqui nós entendemos que o profeta Joel, ele começa a enumerar quem vai estar presente nesse avivamento, em que ele diz: ajuntai primeiro quem? Os anciões. Quem são os anciões? São os líderes da igreja. Anciões somos nós, que somos os pastores da igreja. Então a igreja muitas vezes é o retrato da sua liderança. Então nós, pastores, pregadores da palavra, líderes que pregamos o evangelho, temos que ser as primeiras pessoas a ser transformadas. Cheira surianta raraxé. Ore cheira surianta raraxé. Depois o texto diz: convoca também os filhinhos.
Ele faz uma distinção entre filhinhos e os que mamam. Aqui nós entendemos em que o texto nos mostra que as crianças, na sua tenra idade, os adolescentes e os jovens também são chamados. Ultimamente Deus tem aparecido a crianças, Jesus tem aparecido e tem dito que Ele voltará. Do nada, bebés, crianças, 2, 3 anos que mal sabem falar, não entendem nada da palavra e dizem assim: Cristina, Jesus vai voltar. E a mãe pergunta: mas porquê? Onde é que ouviste isso? Foi na igreja? Não, Ele disse-me. Fui só eu que vi esses vídeos. Crianças, Priscila, filhos da mesma idade dos teus filhos, são tremendamente usados para falar do Evangelho. São usados por Deus. Avivamento é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então, amados irmãos, se vocês lerem a história da igreja, vocês vão ver que muitas vezes Deus levantou adolescentes, Deus levantou crianças. Muitas vezes os grandes avivamentos espirituais, eles começaram também por jovens, foram também usadas crianças, adolescentes. Mas não são crianças quaisquer, não são adolescentes quaisquer, Vitória, são adolescentes cheios do Espírito Santo. Bia, são adolescentes cheios do Espírito Santo. São estes que Deus usa. São estes que Deus usa para profetizar. Sabes, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer à tua vida. O Senhor manda dizer-te assim: não é com medo, mas com temor. E temor e reverência tens tu tido à minha palavra. Por isso eu te tenho usado, mas eu ainda te vou usar mais. Lança fora todo o medo. E todas as vezes que tu dizes: mas eu, porquê eu? Eu apenas uma menina de 16 anos. Eu apenas realmente aquela que nada sei. O Senhor te manda-te dizer nesta tarde: o Senhor te escolheu, ainda tal como fez com Jeremias, Ele fez contigo. Tu estavas no ventre da tua mãe e o Senhor te escolheu para nesta geração. Não é numa geração que virá, não é numa geração que já veio, é nesta geração tu seres usada como profeta. E isso foi confirmado aqui quando a pastora Karina também profetizou nesse sentido. Então identifique o tempo em que você está a viver. Valorize o tempo em que você está a viver. Saiba a mulher que você é. Saiba a força que você carrega. Saiba verdadeiramente a força que você carrega, a espada que está em si. Não nos define pelo poder do braço, nem pelo poder da força, mas verdadeiramente nos define pela unção e pela graça e pela misericórdia do Deus Altíssimo que faz descer sobre nós. Cheira surianta rarache. Verso 17. Diz o seguinte. Fala dos sacerdotes. Mas quem eram os sacerdotes? Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes tinham funções específicas. Primeiro, cabia ao sacerdote fazer o quê? Ensinar a lei de Deus. Segundo, cabia ao sacerdote fazer o quê? Interceder pelo povo de Deus. Então agora olhem. O sacerdote, ele era aquele que levava a palavra de Deus, mas também era aquele que se posicionava a Deus a favor do povo. Então o sacerdote, ele é chamado a orar. Mas a oração do sacerdote é chamado a orar para quê? Ele é chamado a orar, não só a orar. Ele é chamado a chorar pelo povo, a interceder pelo povo. Ele é chamado verdadeiramente a ajoelhar pelo povo. E é uma das coisas que Deus faz no tempo de avivamento. É colocar esse peso sobre a minha vida, sobre a tua vida. Tu que és sacerdote, tu que és realmente alguém que lideras algo. Lideras um grupo familiar. Lideras um ministério na igreja. Lembra-te que o primeiro peso de orar e interceder pelo povo é nosso. É bíblico. Então a oração que Joel aqui faz é uma oração que tu deves fazer todos os dias. Pesa em mim, Deus. E olha que as palavras têm poder. Pesa em mim uma responsabilidade ardente de orar, interceder pelo povo de Deus. E sabem como é que tem que ser essa oração do sacerdote? Diz a palavra e diz também o texto que essa oração deve ser assim: poupa o teu povo, ó Deus. Poupa a sua igreja. Mas poupar em que sentido?
Diz a palavra o seguinte: e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Então nós temos que olhar para as nações e nós temos que até olhar para as igrejas. E hoje em dia, mais rapidamente, se propaga algo negativo ou um escândalo de uma igreja do que aquilo que ela faz de bom, infelizmente. Então, se nós conseguirmos perceber realmente a estratégia do diabo sobre a vida da igreja, se nós verdadeiramente quisermos tomar posse e colocar em prática aquilo que nós lemos, em que as portas do inferno irão prevalecer contra a sua igreja, você tem que identificar verdadeiramente aquilo que está ligado àquilo que muitas vezes o diabo faz em volta da igreja. Então, Deus, Ele chama a igreja a ter verdadeiramente, ser um exemplo, a ser santificada e a alcançar verdadeiramente a misericórdia de Deus. Então esses sacerdotes, eles estão a orar. E eles dizem: não entregues o teu povo ao opróbrio. Não permita que o povo humilhe a tua igreja, não permita que o teu povo seja movido pelo gozo. Então muitas vezes nós temos que entender que nós carregamos em nós o peso de um testemunho. Então todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós nos dizemos cristãos, que nós até gostamos de dizer: eu sou da igreja X, sou da igreja Y, mas todas as vezes que você tem um testemunho negativo, você muitas vezes maltrata alguém no seu trabalho, até no contexto da sua ida, muitas vezes de carro, vêm aqueles pensamentos e às vezes vêm aquelas palavras. Tudo aquilo que você faz, se você não paga o condomínio da sua casa, se você é um devedor, se você pediu emprestado e não paga, tudo aquilo que está realmente à nossa volta, que é prática cotidiana, muitas vezes é um peso e um mau testemunho para a igreja de Cristo. Então é algo que a gente tem que refletir, é algo que nós temos que pensar. Quando nós dizemos que somos cristãos, a palavra tem um peso muito maior que simplesmente dizer que é cristão. O que é verdadeiramente ser um cristão? Então, o texto também nos diz: onde está o seu Deus? Onde o seu Deus está? Então os sacerdotes, eles são chamados a chorar. Muitas vezes a igreja, ela é humilhada, mas Deus honra a igreja, Deus honra aquele que é humilhado, Deus honra aquele que se santifica. Então, mas no versículo 18, estamos quase a terminar. Então o Senhor mostrou-se zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E diz o seguinte, que na leitura que nós lemos, que em vez de realmente os gafanhotos, em vez do fogo, em vez da seca que iria destruir todas as coisas, vem a prosperidade. E diz o seguinte: e vos envio cereal e vinho, óleo e deles 3 fartos. Então, em vez de o povo naquela altura, aquilo que nós podemos aplicar também, que em vez de nós encontrarmos os exércitos inimigos a marcharem contra o povo de Deus e a destruí-lo, nós lemos no verso 20 o seguinte: mas vê os exércitos que vêm do norte, e eu removerei para longe de vós. Em vez da seca que estava a assolar, depois do povo verdadeiramente ter encontrado, ter verdadeiramente mudado a sua atitude, ter verdadeiramente deixado o escárnio, ter verdadeiramente deixado o pecado, aí não entra mais a ira de Deus, aí não entra o castigo de Deus, aí entra a misericórdia de Deus, aí sim vem a santidade, aí vem a prosperidade sobre o povo. E diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vós Deus, porque Ele vos fará em justa medida, a chuva fará descer como outrora a chuva temporá e a chuva serôdia. Então, em vez de nós sermos muitas vezes saqueados, roubados, maltratados, Deus promete restituição. Então, aquilo que eu te quero dizer nesta tarde, irmã, eu não venho aqui apontar-te o teu pecado. Eu quero apenas te levantar e te retirar desse pecado. Eu quero apenas, à luz daquilo que Deus falou à minha vida e falou ao meu coração, tu sejas confrontado, mas não num confronto de acusação,
condenação, de achar que realmente nada és, nada vales. Não, num confronto santo, de entenderes que tu ganhas muito mais se tu verdadeiramente saíres desse pecado, se tu verdadeiramente alcançares a santidade, em vez de a ira de Deus vir sobre a tua vida. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nós estamos a passar nada mais é que é consequências dos passos que nós damos, porque a palavra de Deus também nos diz que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, se eu semei injustiça, se eu semei murmúrio, se eu semei maldade, se eu semei contenda entre os irmãos, que é algo que a palavra diz que Deus abomina, se tudo isso eu semei, eu não posso colher outra coisa a não ser a ira de Deus. Então Deus não está aqui para te acusar. Deus não é um Deus bondoso, um Deus zeloso. Deus está aqui para te alertar, para te dizer: sai dessa vida de pecado. Eu tenho uma vida santa, uma vida que não é de apontar o dedo, mas é uma vida saradora, curadora, restauradora, transformadora. Essa é a vida que eu tenho para o povo de Deus. Shera Surianta Rarache. Verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro povo jamais será envergonhado. Então, quando há arrependimento, há reversão do juízo, e aquilo que devia cair sobre o povo de Deus, ouçam, eu vou repetir. Quando há, diz comigo, arrependimento. Quando há arrependimento, há reversão do juízo. E aquilo que deveria cair sobre a tua vida, Deus reverte e manda bênção. Deus é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que edifica. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus que edifica, mas com uma espada de amor e perdão. Ele não tem um espírito de acusação, mas Ele tem um espírito de perdão. E é sobre isso que Deus quer falar aqui nesta tarde. Sobre o perdão que Ele quer dar à tua vida. O perdão que Ele quer dar aos teus pensamentos. Quando tu estás sentado aí nesse lugar, e os teus pensamentos vêm maldizer aquele que prega aqui. Às vezes os teus pensamentos vêm maldizer aquele que é um levita na casa de Deus, não aqui, em qualquer lado. Nós somos muito rápidos em julgar, mas tardios em perdoar. Versículo 28. O que acontecerá depois? Eu disse no início que nós não promovemos o avivamento. Eu disse no início que nós não administramos o avivamento. Mas eu também disse no início que nós precisamos de preparar o caminho para o avivamento. E diz a palavra: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa que já se cumpriu em Pentecostes. Mas ainda assim que esta promessa se tenha cumprido em Pentecostes, Pedro disse: esta promessa é para vós. Esta promessa é para vós, filhos. Esta promessa é para aqueles que andam longe. Esta promessa é para todos aqueles que Deus chamar. Esta promessa é para todas as igrejas da terra. Esta promessa é para todos vocês que estão hoje aqui nesta conferência M3. Vocês fazem parte desta promessa de viver verdadeiramente o avivamento de Jesus. Verdadeiramente o avivamento transformador. Depois de nos voltarmos para Deus, depois de nós nos arrependermos, ouçam, depois de nós chorarmos, depois de nós acertarmos a nossa vida com Deus, depois dos pastores, dos líderes, dos adolescentes, das crianças se voltarem para Deus, Deus promete derramar sobre nós o seu Espírito. Então vocês conseguem entender que essa transformação é nossa. Para quem? Para mim e para ti. É para vocês jovens. É para as crianças. É para os líderes da igreja, para os pastores, para os pregadores. Então o avivamento é um conjunto que todos juntos fazemos e todos juntos nós alcançamos verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Alcançamos verdadeiramente a presença de Deus. Sobre toda a carne significa o seguinte: não há exceção
mas é para todos sem acepção de pessoas. Então aqui o profeta vai definir que é uma bênção abundante. Ele diz: eu derramarei. Não é uma gota, irmãos. O que está reservado para ti não é uma gota. É uma bênção abundante. É um derramar. É uma bênção segura. Ele diz: eu derramarei. Quem? O Espírito Santo. Shera Surianta Raraxé. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ora, Shera Surianta Raraxé. É uma bênção sem preconceitos. É uma bênção sem sexo. É para filhos e filhas. É uma bênção sem barreiras de idades. É uma bênção sem preconceito social. É uma bênção para todos os servos e servas do Senhor. É uma bênção, irmãos, que traz a esperança, a força, a garra, a resiliência que todas nós precisamos. Queres ser uma mulher dotada de força, de garra, capacidade de resiliência? Jacqueline, o Senhor tem algo para te dizer à tua vida e Ele diz o seguinte: os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Ouve. Da mesma forma, assim diz o Senhor, que a chuva e a neve caem e elas não voltam para o céu. Antes de que haja uma frutificação e uma sementeira, e que o semeador tenha uma terra fértil, antes disso, a chuva não evapora. Da mesma forma, o Senhor diz à tua vida que a palavra dele não volta vazia. Eu não sei o que foi, mas Deus te manda dizer que Ele fez uma promessa na tua vida. E que tu este ano, especialmente este ano, 2024, tu tens duvidado dela. Todo o tempo tu tens duvidado da promessa. E o Senhor te manda dizer: a minha palavra não volta vazia. Eu não sou homem para que minta, nem homem para que me arrependa. Então a minha palavra se cumprirá na tua vida. Shera Surianta Raraxé. É um tempo de terra árida, dura. Mas olha para mim. Te levanta como uma guerreira do Deus Altíssimo. Remove tudo aquilo que tiveres que remover. Tudo. O Senhor hoje te diz tudo. Jacqueline, tudo aquilo que tu tiveres que remover, que a palavra não voltará vazia. E o Senhor te manda e te diz assim: ainda este ano eu cumprirei a promessa. Shera Surianta Raraxé. E a palavra ainda diz mais. Vai ter sonhos, vai ter visões. Versículo 28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vitória, toma posse da promessa sobre a tua vida. Vossos filhos e vossas filhas. Tu és uma filha de pastores. Tu tens vivido o Evangelho desde pequenina. Tu tens sabido verdadeiramente o que é servir ao Senhor, o que é honrar ao Senhor. Então sobre a tua vida está guardado o melhor. Sobre a tua vida está guardado o melhor. Então te levanta. Não te perguntes muita coisa. Simplesmente te levanta com autoridade, intrepidez e te posiciona. O Senhor te pede: posiciona-te. Posiciona-te, Vitória. Sobre ti o Senhor não entregou um povo qualquer. O Senhor entregou adolescentes, jovens que serão a geração futura da igreja. Jovens que estão para ser conduzidos contigo. É tão importante para Deus o presente como o futuro que há de vir. E tu és responsável por conduzir um futuro. Meninos e meninas que se espelham em ti. Então eles não se podem espelhar numa menina de medo, mas numa menina ousada, de garra, determinada, que já viveu. Ouve, o Senhor te manda dizer assim. Ouve, lá atrás, há muitos anos atrás, Ele diz que tu já viveste uma experiência que te deu maturidade para tu viveres tudo aquilo que tu estás a viver hoje. Então não há que baixar a cabeça, há que levantar, há que erguer e se posicionar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vocês, jovens, terão visões. O que significa isso? Sabe o que significa isso? Independentemente da idade dos teus cabelos brancos. Irmã, independentemente da sua idade, dos seus cabelos brancos, aquilo que Deus espera de si é que você continue a sonhar.
a sonhar com a grandeza, a sonhar com a glória, a sonhar com misericórdia, a fazer coisas que nunca fez. Não interessa a sua idade, continue, fique firme a fazer coisas que você nunca fez, porque a palavra é para si. Deus não quer que a gente olhe para o para-brisas. Deus não quer que a gente olhe para o retrovisor. Sabe o que é que Deus quer? Que tu digas assim: eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença do Espírito Santo. Independentemente da idade. Independentemente, diz o seguinte: vossos jovens terão visões. O que isso significa? Jovem é aquele que pode não ter muita maturidade, pode não entender muitas coisas, mas Deus o escolheu para ter visões. Mas não é um jovem qualquer, é um jovem consagrado, santo, santificado e cheio da presença do Espírito Santo. Ele abre horizontes, Ele alarga horizontes. Coisas grandes Ele tem reservadas. Então nós precisamos de entender verdadeiramente, se nós removermos o pecado, se verdadeiramente nós formos a nossa lágrima cair em muitas palavras, em muitas pregações, em muitos devocionais, em muitas leituras da palavra de Deus. Verdadeiramente aquilo tocar o íntimo do nosso coração e derramar uma lágrima, que inicialmente pode ser de dor, mas depois que se transforma em gozo. Verdadeiramente você remover esse pecado, essa pedra que te separa das chuvas de Deus que estão prontas a cair sobre a tua vida, do avivamento que espera a tua geração, a tua vida. O Senhor tem um avivamento que espera a tua vida. Ah, pastora, eu nunca experimentei isto, mas eu vou-te dizer, tu irás experimentar. Sabem, aquilo que nós devemos de desejar para a nossa vida é não ir nem um centímetro, não ir nem um centímetro a mais daquilo que Deus ensina na palavra. Você não pode ir nem um centímetro a mais daquilo que é bíblico, daquilo que a palavra diz, daquilo que está escrito. Não pode acrescentar um centímetro. Mas você também não pode ficar um centímetro abaixo daquilo que Deus ensina. Se levante, se coloque de pé. Oh, Espírito Santo, você não deve subir um centímetro acima daquilo que Ele explica, que Ele diz na sua palavra. Mas você também não pode estar um centímetro abaixo daquilo que Ele ensina na sua palavra. Então entenda uma coisa. Eu já não tenho muito tempo. Eu só quero que você entenda uma coisa nesta tarde. Há um Deus cheio de misericórdia que zela por ti. Há um Deus cheio de compaixão que chora por ti. Há um Deus de revestido de poder e autoridade sobre todas as coisas da terra que zela por ti. Há um Deus que não carrega culpa, manipulação e que sofre por ti. Há um Deus sedento do teu tempo, da tua intimidade e da tua prioridade, Susana. Há um Deus sedento da tua prioridade. O Senhor te manda dizer, Susana, tu tens ouvido o seu falar, tu tens atendido à sua misericórdia e tu tens priorizado a intimidade e o tempo com Ele. Mas tu também tens questionado a Deus porque é que algumas coisas ainda não aconteceram. O Senhor diz que tu estás a semear em terra fértil e que em tempo breve tu irás buscar aquilo que tu tanto esperas, aquilo que tu tanto alcanças, que não é para ti, mas é para a vida da tua família. Eu não sei o que é, mas tu e Deus sabem o que é. Então o Senhor te manda dizer, em tempo ainda perto, irás alcançar. Então é um Deus que realmente espera
a sua entrega, a sua intimidade, a sua ousadia, a sua persistência. Um Deus que deseja que você saia das conferências, dos cultos e vá para casa meditar aquilo que ouviu. Um Deus que deseja que você escreva e marque certos dias, certas datas, até certos horários. Irmã da blusa cor-de-rosa, o Senhor te manda dizer que Ele hoje falou tremendamente contigo. E falou de uma forma tão específica. Ele te manda dizer que o Senhor, Ele te dará dar uma força que tu não sabes onde vais buscar, mas é dele, Ele te dará. E essa força tu vais conseguir dizer sim, sim, não, não. Aquilo que for sim, tu vais conseguir dizer que é sim. Aquilo que é não, tu vais conseguir dizer não. O Senhor te vai colocar sobre uma mulher definida. Hoje tu podes escrever, dia 11 de maio de 2024, tu escreves. Deus muda a história da tua vida. Deus muda algo no íntimo, no teu ser. Algo que é tão pessoal. Algo que só tu e Ele sabem. Só vocês os dois sabem. Hoje Ele te reveste de força, de atitude. Ouve, Deus hoje te reveste de atitude. Uma atitude que não provém de ti, vem dEle. Rios de água viva eu vejo que fluem sobre a tua cabeça. Rios de água viva descem sobre os teus ombros e alcançam as tuas mãos. Rios de água viva fluem no trono do Deus Altíssimo pela tua vida. Nunca duvides. Aquilo que até aqui tinha sido algo difícil, uma luta no teu interior, a partir daqui tu alcançarás como testemunho eterno do Deus Altíssimo. Toma posse. Escreve esta data, porque ainda vais testemunhar perante muitas mulheres aquilo que Ele acabou de falar contigo aqui. Cheira a Surianta, fecha os seus olhos. Do lugar onde você está, como sinal de quebrantamento, nós lemos na palavra e aprendemos que através do profeta Joel, Deus não espera que a gente rasgue as nossas vestes, mas Deus espera que a gente dobre os nossos joelhos. Então, se tu sentes no teu coração do lugar onde tu estás, dobra os teus joelhos. Orexera Surianta Raraxê. Dobra os teus joelhos, coloca a tua cabeça sobre a cadeira, sobre o chão, em sinal de reverência, em sinal de quebrantamento, em sinal de entrega, em sinal de temor. E fala com Ele aquilo que ninguém pode falar, palavras que ninguém mais tem, mas que tu tens para falar com Deus. E tu nesta tarde, tu vais falar com Deus sobre aquilo que tem confrontado, sobre a tua luta entre o espírito e a carne. O Senhor pede que nesta tarde, do lugar onde tu estás, tu possas confrontar o espírito e a carne. Há uma unção de Deus neste lugar. Há uma unção de Deus neste lugar. Por mulheres que verdadeiramente entenderam a palavra de Deus. Por mulheres que verdadeiramente sentem no íntimo do seu coração que é necessária uma mudança sobre a sua vida. É necessária uma mudança sobre as suas atitudes. É necessária uma mudança sobre o seu comportamento. É necessária uma mudança sobre os seus pensamentos. Então tu levanta a tua voz do lugar onde tu estás. Fala com Deus. Fala com Deus aquela luta, aquela dificuldade de dizer que não. Fala com Deus aquelas vezes que tu até consegues, mas diz-lhe aquelas vezes que tu não consegues. Fala com Ele, porque neste momento Ele está aqui para te ouvir, mas Ele não está aqui só para te ouvir. Ele está aqui para trazer mudança ao teu coração. Ele está aqui para trazer mudança à tua vida. Cheira a Surianta Raraxê. Cada lágrima derramada,
Cada lágrima derramada sobre estas cadeiras, cada lágrima derramada, ela será amparada. Orexera, surianta, raraxê. Pela mão de Deus. Oh, rerexera, surianta, raraxê. Oh, rerexera, surianta, raraxê. Oh, rerexera, surianta, raraxê. Oh, rerexera, surianta, raraxê. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Podemos nos levantar. Aos teus Eu quero terminar com pois a tua
uma passagem que diz lá em Jeremias: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de vos fazer prosperar e não vos causar nenhum dano. Planos de vos dar um futuro e esperança. Então vocês podem clamar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me buscam, me procuram e me acharão quando me buscarem e me procurarem de todo o vosso coração. Guardem este versículo como a chave que fecha esta palavra. Todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que o procuram de todo o seu coração, com o coração quebrantado, contrito, o acharão. Toma posse. O Senhor tem coisas maravilhosas para todas vocês. Que este dia, desde o início até ao fim do mesmo, não possa ser mais um dia, mas seja aquele dia que te leva a subir um degrau maior na intimidade, no conhecimento e principalmente na intimidade com Deus. Deus vos abençoe.